contar para vocês. E eu tinha que ir para Campinas, para Limeira, para Piracicaba, para Americana, tudo de ônibus para levar ele para fazer exame. Foi muito complicado mesmo. Ele ficou doente, teve pneumonia 3 vezes, tá? Quando ele era bebê. Pneumonia? É. O que é isso? Sim, é uma doença. Ele ficou internado 15 dias, né? O meu marido tá aqui, ele pode falar para doença vocês, foi muito respiratória. difícil. E, além disso, depois de passar esses 15 dias internado, chega o pediatra em mim, que eu fiquei com ele internado lá, porque o Fabiano não podia ficar, ele só ficava comigo. E o médico vem e fala para nós que ele só tinha mais 3 meses de vida. Sim. Aí foi mais difícil ainda, tá, gente? Foi mais difícil. Foi os dois. Sorte que Deus curou ele. Exatamente, filho. É por isso que a gente fala, né? Eu vivo falando de Deus pro meu filho, porque ele tem 9 anos, mas ele é uma criança inteligentíssima, né? Nesse sentido. Ele tem confiança em Deus, sim. Tá com um pouco de tosse hoje, essa tosse alérgica, né? Vai falando quem o pessoal que tá aí junto com a gente, porque eu tô conseguindo ver aqui, Nair, né? Mais Cristina, pouco. A Nair de Godoy. Cristina, Nicolau. Boa noite, Jane. Cada vez mais bonita. Família linda. Obrigada. Amo vocês. Uma pena que a gente não se conheceu no show do Leonardo. Não, Nair Godoy, você não conheceu ela? Não, a Cristina. Ah, a Cristina. Não, mas quem falou foi a Nair. A nesse Nair eu caso. conheço. A Nair já conhece, dona Sim. Nair, né? Dona Nair tá sempre também. Um amor de pessoa. Sim, sensacional. A dona Nair, ela me ouviu, acho que na Rural FM. Depois eu vou Sim. começar a falar sobre isso. Levou um presentinho pra mim, gente, lá na Casa Bahia, quando eu trabalhava lá. Sim, verdade também. Uma pessoa muito boa demais. Beijo, dona Nair. Então, e aí o Juan, ele teve 2 pneumonias, 3. 3 pneumonias, ele ficou internado. E a gente veio essa notícia do médico falando, ele já era especial, a gente já tinha identificado, né, nesse período? Não. Que ele já era especial? Não, né? Ainda não. Ele fez aquela tapotagem, era isso que chamava? Que a médica dava uns tapinhas na... Pra pneumonia, sim. Né? Ele fez no hospital, É. 5 dias, e depois, quando ele saiu, teve que fazer na clínica mais 10 dias. Isso. E a gente não tinha carro. Gente, era uma vida, era uma Eu fazia dificuldade tudo com carrinho. enorme. Ele teve 6 carrinhos de bebê, tá, gente? 6 carrinhos. Fala no microfone, filho. Vocês iam a pé pra levar o Juan lá no médico? Sim. Fazia tudo a pé de carrinho. Sim, tudo a pé de carrinho. Mas carrinho de quê? Carrinho de bebê. Carrinho de bebê, que você coloca o bebê, ele tinha 2, 3 anos. Bebê. E levava. Ah, entendi agora. Vocês levavam tipo uma linha ou uma corda assim? Não, era Não, carrinho de bebê. empurrando. Filho. Carrinho de bebê. Empurrando o carrinho, igual do Darius, que você igual sabe. do Darius. O Felipe também tá descobrindo muita coisa hoje, tá? Ele também ele não não sabe, sabia. não. Tem muita coisa que ele não sabe. Só tem 9 anos, né, gente? A gente não pode também... Tem coisas que, né, não dá. A Luiz Trajano tá aqui junto também, então... E depois o Juan, a gente depois descobriu que ele era especial. Graças a Deus ele passou a pneumonia, a gente descobriu que ele era especial. E aí ele teve que fazer fisioterapia, né, amor? Quando ele depois que ele saiu da pneumonia, sim. Fez 10 dias de fisioterapia. E depois ele teve que fazer 20 dias de fisioterapia, 20 sessões de fisioterapia para começar a andar. Essa aí que eu ia Andar e dizer. falar. Para Andar e começar falar. a andar e falar. Essa eu me lembro, assim, muito, né? Tinha que levar ele na Uniararas. Que pegava ônibus, né, para Na poder Uniararas. ir na Uniararas. E quem cuidou dele, né, foi a Cristiane Meneghetti. Foi a Cristiane Meneghetti, né? Um beijo para ela. Filha do ex-prefeito, né? E irmã do Carlinho. Carlinho é sensacional, da Cíntia, Camila, né? Pessoas e ela maravilhosas. Se formando na época que ele começou a fazer fisioterapia para andar. Ele tinha 3 anos, amor, o Juan? 2 anos e meio. 2,5 para 3 aí, né? 2,5 para 3. Ele atrasou um pouquinho para andar. E depois a gente descobriu que ele era uma criança especial, ele atrasou. Foi o parque, né? Para andar, para falar. Do parque, me comunicou. E, gente, assim, para quem tem crianças especiais hoje, para você entender o que é uma criança especial não é fácil, tá? Para você aceitar que você tem um filho especial é muito difícil. O psicológico da gente derruba totalmente, tá? Eu me lembro que a minha esposa chorou muito, né? Chorei mesmo, nossa. Que a gente toma um baque porque a gente não espera. E depois a gente vai entendendo os propósitos. Sim. Né? A gente vai entendendo os propósitos. Né? O Juan, quando nasceu, tinha um propósito na minha vida que numa outra oportunidade eu conto para vocês qual foi esse propósito. E que talvez, se ele não tivesse nascido, nem aqui talvez eu estaria. Eu vou contar para vocês um dia. E depois o Juan começou a crescer, a andar, né?
Começou aí a gente ter que ver a Aí questão da fono, PAI, Ele fez fono. né? Ele fez fono com a doutora Cristiane também, que era ali na Rua Tiradentes, pra frente da Delegacia da Mulher hoje, né? Sim. Ele fez fono e aí ela que me encaminhou para a PAI, me fez toda uma estrutura, me fez uma triagem, passei por psicólogo lá mesmo no consultório dela, Sim. entendendo como funcionava a PAI, até chegar lá na PAI. Graças a Deus, hoje ele estuda lá ainda, não tiro ele de lá para nada. Sim. E quem conseguiu a vaga lá para ele, porque não é fácil você conseguir vaga na PAI. Não mesmo. Na época era o Rotary Club, né, que era a Mônica Giacomini, que é a patroa da minha mãe, Sim. com o ex-marido dela, o Adriano. Adriano, que hoje está em E Limeira. eles eram presidente do Rotary na época, né? Sim. A minha avó, ela contou uma coisa que... Fala aí no microfone. Fala no microfone. Ela ia buscar o Juan na escolinha lá, aí ela viu o Juan sentado lá no banquinho, né? De boa. Aí os meninos vai lá, pegar areia do chão e tacar na cabeça dele. E ele fica triste assim, só esperando a Areia. avó chegar. Você acha que tá certo isso? Não está. Aí a minha avó viu isso, aí ela pegou assim, ó, a cabeça assim do moleque e falou assim, ó, se você fazer mais isso, eu vou te matar. Aí... Mentira, tá, gente? Também não, né? Não, é mentira, tá? Não foi bem assim a história, não, tá? É quase isso. É quase isso, né? Mas você vê, né? A questão da criança ser especial. E ficou uma situação... Encosta aí a porta, Felipe, por gentileza. Ficou uma situação bem difícil para nós, no momento que a gente descobriu, e depois fisioterapia, foi tudo isso. E não tinha... A gente morava de aluguel, morava no fundo, não tinha carro, não tinha estrutura nenhuma. A gente só era eu, minha esposa e o Juan. E o Juan, ele não dormia, gente. Não. Qualquer barulho para ele acordava. Ele de bebê, ele tinha síndrome do pânico. Ele era um bebê que qualquer barulho, um trator que passava na rua acordava. E chorando, bebê. E chorando, desesperado. De medo. Né? Isso quando ele era muito novinho. Né? Hoje ele dorme bem, graças a Deus. Né? Hoje ele dorme bem, mas ele não foi fácil. Realmente não foi. A Maria Medeiros está junto com a gente, o Cleiton Paz Arruda está junto com a gente, a Juliana Cordeiro está junto com a gente, o Rodrigo dos Santos está junto com a gente. Pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos fazendo um bate-papo aqui, mostrando um pouquinho da família nossa aqui. A Cristina está falando aqui que o neto dela tem 3 anos e não anda ainda. O neto dela? É. Então acho que ela já deve estar avaliando a questão, sim, né, Cristina? É bom avaliar, viu? E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá, gente? Vou dizer uma coisa para vocês. Aqui em Araras não tem médico para isso, tá? Para cuidar de pessoas especiais. É muito complicado. Por que eu tô dizendo isso? Para mim descobrir o que o meu filho tinha, eu tive que passar por geneticista. Sim, geneticista em Limeira, né? Mas antes de eu descobrir que ela atendia em Limeira, ela era da Unicamp em Campinas. Ela era professora lá, médica lá, do tratamento lá. E quando você tinha o convênio médico, eu descobri ela em Limeira. Foi quando a gente ia, eu levava o Juan 1h30 da tarde para Limeira. Sim. Para passar por consulta lá. Então, assim, tem que fazer exame, tá, gente? O exame mais caro para você diagnosticar custa R$7.000 na época que a gente pagou, tá? Sim, sim. Na época. Só que, assim, graças a Deus, graças ao pessoal da Casas Bahia, devo muito a eles, tá? Sem dúvida. Fizeram uma vaquinha online lá na época, sem meu marido saber. Depositaram um dinheiro na conta do meu filho para fazer esse exame, tá? Sim. E a médica em Limeira colheu o sangue dele, tá? Mandou para Porto Alegre. Isso. Pra gente poder saber o diagnóstico, tá, gente? Eu tenho o exame aí, tenho tudo, tá? E não ficou R$7.000, ficou apenas R$70. Então, assim, graças ao pessoal da ajuda deles lá da Casas Bahia, né? Da época de São Caetano lá, Donizete, Leandro, Damião, Juvenal, Jurandir, Isabel, todo o pessoal de Lena. lá, assim, os únicos que eu conheci foi só o Donizete, o Alexandre, o Damião e o Gleidson, que eu conheci, tá, gente? Então, assim, eu agradeço muito eles mesmo por ter feito essa vaquinha. Mas, assim, é muito complicado fazer esse tipo de exame, tá? É doloroso, tá? Não é fácil, doloroso, não é fácil. A Rafaela Edinho, boa noite. A Juliana Cordeiro, boa noite também. Oi, Edinho. Rafa, tudo bem? A Rafaela Edinho.
A Jane tá contando da Casa Bahia. Na época da Casa Bahia, gente, eu trabalhava na Casa Bahia, entrei como funcionário. Tá, pode ir lá. Entrei como funcionário da Casa Bahia aqui em Araras, depois fui para Leme, depois comecei a trabalhar em Pirassununga e virei supervisor de crédito. Para vocês entenderem melhor, o cargo era inspetor de crédito e cobrança. Aí virei supervisor, fui trabalhar na região de Campinas. E aí eu viajava mais ainda. Campinas, Piracicaba, 30 dias Indaiatuba. E quando eu conseguia voltar embora, eu voltava. Ficava um dia e meio. E quando não dava, tinha reunião em São Caetano do Sul. E aí teve inauguração em Itapeva. O que aconteceu? A matriz da Casa Bahia é em São Caetano do Sul. E eu era funcionário de lá, né? Eu só atuava nas regiões aqui de Campinas. Morava em Araras, atuava em Campinas e era funcionário de São Caetano. Vai vendo. E o pessoal de lá, sabendo da questão do exame, se reuniram sem a gente saber e cada um deu um pouco para poder fazer esse exame. É isso que a minha esposa está contando, tá? Que era um exame caríssimo na época. Foi depositado, o exame ficou mais barato e depois a gente foi devolver o dinheiro e eles falaram, não precisa, pode ficar para vocês. Paga o tratamento. Paga o tratamento, o que precisar. Então são situações da nossa vida que a gente está contando para vocês da época, né? A Vanessa e o Adilson Firmino tá aqui, boa noite. A Paty Pires, boa noite também. Boa noite, gente, tudo bem? Então é uma das situações, um pouquinho das nossas situações que passou aqui, que a gente passou, né? Graças a Deus essa parte já foi, né? E depois eu saí da Casa Bahia e a minha esposa entrou. Sim. Por incrível que pareça, né? Mas já estava tudo mudado na época. Na época que eu trabalhava, gente, eu trabalhei de 2003 a 2008. 9, não foi? 8, 9 na Casa Bahia. E tinha ticket de alimentação, tinha convênio Unimed, se ganhava muito bem, cesta básica. Então tinha bastante opção aí para poder... Se ganhava bem, dava para tocar. Depois eu na verdade eu não saí, né? Saíram com todos os supervisores da época. Foram 32 supervisores na época que foram desligados devido a uma reestruturação na empresa. Depois me convidaram para voltar, mas era para mim voltar do começo, do zero. E a gente já estava morando nessa época no Parque das Árvores. Sim. Que eu me lembro que a Lena ligou no telefone de lá. Sim. E a gente estava morando no Parque das Árvores. E casa alugada também, pagando R$700 de aluguel lá. 150 quando a gente entrou. Mas a gente saiu pagando 700. E tinha só o Juan também, nessa época. E aí eu comecei a trabalhar no mercado. Ou você entrou na Casa Bahia antes de eu trabalhar no mercado? Não, você trabalhou comigo no mercado. Eu entrei na Casa Bahia em 2011. 2011. Então a gente foi pro Parque das Árvores, a gente trabalhou no supermercado Pague Menos. Era Pague Menos. Não, não era Pague Menos. Acho que era, você começou a trabalhar com o Paulinho no Parque Tiradentes. Paulinho Matos, para quem conhece, sabe? Lá no Parque Tiradentes. Depois ele comprou do Parque das Árvores, né? Aí você foi pra lá. Eu fui pra lá, ele vendeu pro Eliel. Sim, aí depois que eu entrei. Isso, aí o Eliel me colocou como gerente do mercado e você como caixa. Isso. Eu fiquei 8 meses no mercado só. Sim, 8 meses. Foi essa média também que eu fiquei um pouquinho, acho que um pouco mais. 2009, eu acho lá. 2009, 2010. E nessa época, o Juan... Lembra que a gente tinha que trabalhar nós dois e tinha a babá. A gente contratou uma babá, a Andrelise. Andrelise, que a gente encontra ela até hoje, né? Hoje ela é casada, tem os filhos dela, né? Mas ela mesmo fala, né, que ela era uma menina na época. Sim. E, gente, vou falar pra você, ela era sensacional. E eu só falava pra ela, só pegar o Juan pra mim no ponto, que o Juan chegava às 4h30 da escola, né? E ficar com ele até às 6 horas que eu chegasse. Gente, vocês não têm noção. Eu chegava em casa, minha casa estava limpa, minha roupa tudo lavada e eu não pedia para ela fazer nada. Simplesmente fazer companhia para o Juan. Tanto eu como meu marido. Só para fazer companhia. E ela falava assim, mas o Juan não dá trabalho. Eu fui fazendo. Gente, eu chegava em casa, estava tudo limpinho. Aí a gente até dava dinheiro a mais para ela fazer isso daí. E a gente não pedia, ela fazia porque ela gostava mesmo. Um beijo para Andrelise. Um beijo para ela. Nossa, só somos gratos. Pra eu mãe falo dela, que pra irmã dela. Para a mãe dela, nossa, uma pessoa maravilhosa. E quando ela não ficava em casa, ela passava no mercado, tá, gente? Porque do mercado na minha casa era 1 minuto e do mercado da casa dela era 2 minutos a pé, tá? No Parque das Árvores. Ela passava lá, falava assim, eu vou levar o Juan lá em casa pra gente brincar. Eu falei, tudo bem, levar. À noite eu ia lá, buscava ele. A gente morava na José Ney Galante e ela morava na Emílio Pacanhela. E o mercado era na Emílio Pacanhela também na esquina. Um pouquinho mais pra frente. Pode. Então, e aí a minha esposa começou a trabalhar no supermercado, né? No mercado, e depois a gente veio morar
Aqui na Santa Catarina. Na Rua Santa Catarina, que foi ali que você já estava na Casa Bahia. A Rua Santa Catarina... porque você vinha dar de mamar na época já pro Sim. Felipe. Ali. Ah, mas o Felipe nasceu em 2014. Então, foi quando você estava saindo. A gente mudou ali, acho que em 2010, mais ou menos. Porque mas foi nesse período aí. Foi nesse período. Fazia acho que um ano que a gente... Não, foi em 2011 que a gente mudou ali. Sim. Essa casa da Rua Santa Catarina era a casa que era do meu pai. Sim. Tá? Meu pai tinha comprado aquela casa, uma casa de meio terreno, então era eu, a Jane e o Juan, Sim. né? 2011. E a gente foi morar lá. E foi lá que ela engravidou do Felipe, né? Aí que o Felipe entrou na história. Fala no microfone. Gente, eu vou apresentar uma coisa pra vocês aqui, ó. Olhem essa lupa aqui de profissional. Essa tem que mostrar nessa câmera. Tem que mostrar ali. Isso. Ela tem 1 metro de comprimento. 1 metro? Não, é 1 metro. 100 milímetros. E você pode investigar bastante coisas com ela. Sim. Até o marca, essas coisas aí. E antes a lupa, ela... Antes, a de brinquedo só possui 30 milímetros, 50 milímetros. Sim. Só que essa daqui, ela não... Já é de brinquedo, já é de profissional. Certo, muito bem. Lupa profissional, tá aí, né? E depois que começou a trabalhar na Casa Bahia, e a gente morar na Rua Santa Catarina, né? No Parque Industrial, que era a casa do meu pai, como eu disse. Meu pai ainda estava vivo, né? Minha esposa começou a trabalhar lá, foi aí que nasceu o Felipe. Na época, a gente tinha o Tempra. Aí a gente já tinha o Tempra. O Tempra, né, morava no Parque das Árvores. Isso, então no Parque das Árvores foi o primeiro... Não, a gente teve um palinho branco na época. A gente ficou pouco tempo com ele. Vendeu e comprou o Tempra. Aí com o Tempra a gente ficou mais tempo, eu lembro que a gente arrumou ele e tudo. Ficou um pouco mais, aí depois... Aí depois meu pai faleceu, comprei minha moto. Comprou a Honda Bis. Comprei a Bis pra mim poder trabalhar. Sim. E aí que o Felipe tava pequeno, a Jane tinha que vir dar de mamar, e foi aí que eu aprendi a fazer arroz e carne moída, tá? Eu trabalhava em Rio Claro, tá, gente? Eu trabalhava em Rio Claro. Espera, Felipe. Eu trabalhava em Rio Claro, tá, gente? Eu fiquei 1 ano trabalhando em Rio Claro antes do Felipe nascer, né? Quando eu engravidei. E toca meu telefone, eu estava no ponto de ônibus para esperar para mim vir para casa, e o Fabiano me liga como fazia arroz. E eu, por telefone, gente, no ponto de ônibus, explicando para ele como fazia arroz. Foi muito engraçado. Verdade. Cozinha bem, viu? Faz um arroz sensacional. Hoje eu manjo um pouquinho mais, né? Mas foi assim que eu aprendi a fazer arroz. Depois, uma outra vez, eu liguei para fazer a carne moída, né? Como fazia carne moída. Porque ela tinha só 1 hora de almoço. Então, a minha preocupação era chegar, ela ter um pouco de descanso. Então, o almoço tinha que estar pronto para ela chegar, dar de mamar pro Felipe, comer e descansar um pouquinho antes de voltar ao trabalho. Então, a minha preocupação era essa. Acabou sendo bom para mim, porque eu acabei aprendendo. Hoje eu faço até mais, porque como ela está trabalhando também, né, no supermercado Santa Terezinha, dando uma força lá, às vezes essa semana toda, às vezes 2 vezes, às vezes 3 vezes por semana. Então aí eu tenho que buscar o Felipe, eu tenho que buscar o Juan, tenho que deixar o almoço pronto para quando ela chegar, ela almoçar e poder descansar também, né? E depois ela saiu da Casa Bahia, eu saí do Magazine Luiza de Limeira, que eu trabalhei lá. Quando o Felipe nasceu. Quando o Felipe nasceu, em 2014, eu saí do Magazine Luiza, e aí a coisa mudou de figura, gente. Gente, porque daí ele saiu da casa do Magazine Luiza, né? Eu estava de licença maternidade. Quando você demorava pra ir chegar no seu terreno de trabalho, quanto você tinha que colocar de gasolina? Ele ia de ônibus. Naquela época eu ia de ônibus. Ele ia de ônibus. Você ia de ônibus. E voltava, não ia de carro. Você pagava quanto pra ir a outra cidade? Não lembro, acho que era R$8 na época. 8 pra ir, 8 pra voltar. Na passagem. Por dia. Nossa, então você... 10 dias dá R$160. É isso mesmo. Tá bem. E aí, amor? Então, gente, aí o Felipe nasceu, tava de licença maternidade e não tinha vaga na creche, tá? Na época.
E eu voltei pro trabalho, o Fabiano que cuidou dele para mim, tá? Por isso que ele tá contando que ele fazia comida, ele lavava roupa, ele deixava toda a minha casa em ordem. Porque era assim, eu tava almoçando e dando de mamar para ele, porque ele não pegava a mamadeira, foi difícil dele pegar a mamadeira, tá? Felipe, nossa. E quando a primeira vez que ele pegou a mamadeira, gente, foi o Fabiano que conseguiu, né? E ele até chorou, porque a gente tava uma vida tentando. Fazia já algum tempo, porque não que eu queria tirar ele do peito, mas eu queria que ele pegasse mamadeira, porque já estava encaminhada a vaga da creche, ele já ia começar na creche e não pegava a mamadeira. Então, quando ele pegou, ele chorou, ele filmou, mandou para mim, né? E foi muito emocionante. Foi mesmo. Aquele dia foi sensacional. Aí consegui também, né? Aí eu fui na creche, depois falei que ele tinha saído da mamadeira, porque eu pegava, gente, eu ia na creche dar de mamar para ele, na hora do almoço. E chegava, almoçava e voltava pro trabalho. E aí eu fui lá na creche, avisei. Aí a creche falou, então agora deixa com a gente, que a gente vai tentar. E nisso ele pegou a mamadeira. E foi embora. Hoje tá aí, ó, com 9 anos de idade. Hoje tá com 9 anos já. Tem mais alguém para dar boa noite aí, amor? Que o meu celular aqui... A Pamela. Oi, Pamela, minha irmã linda. Tá acompanhando também? Te amo, viu? Tem mais alguém para cima? A Jo, né? A Jo. A Juliana. Um beijo também pra você, viu, Julie? Cuidando do nosso pezinho de limão lá na frente da nossa casa. A Juliana, ela... Como eu disse no início do nosso bate-papo, essa casa onde é a rádio, onde a gente mora hoje, ela era dos meus pais, tá? 3 anos que os dois acabaram falecendo. 4. Sua mãe foi um Entre ano. meu pai e minha mãe. Sua mãe foi um ano e seu pai vai fazer 3 esse ano. 3 a 4 anos aí, né? Que meu pai e minha mãe faleceram. Que era o vovô e a vovó do Felipe. E aí a gente veio morar aqui, né? E a rádio a gente consolidou aqui, né? Onde a gente está hoje. A gente mora aqui e a gente, como eu digo sempre para minha esposa, não é vergonha nenhuma. E eu fico muito feliz de receber as pessoas aqui que vêm, né? Que nem os policiais militares. Amanhã vem o comandante Daniel Lansoni. Rodrigo Soares, Ana Júlia Casagrande, Miriam Vanessa, vice-prefeita Anete Casagrande, enfim, os advogados, o secretário de saúde, o pessoal todo que veio aqui, e eles entram na minha casa, tá, gente? Porque a rádio é na nossa casa, né? Hoje. Mas aí a minha esposa saiu da Casa Bahia e a gente começou a trabalhar com anel, joias, colocar pedrinhas. Entrega de panfleto. E aí virou a entrega de panfletos. Eu e ela começamos com isso. Começamos pequenininho. Na chuva. Correndo de cachorro, na chuva, Conchal, Cordeirópolis, Leme. Sim. E a gente começou a pegar panfleto de vários lugares, até que eu falei para ela, vamos vender a bis, comprar uma Kombi. Que a gente vai entrar nos supermercados, porque muita gente procurava. Muita gente queria trabalhar da entrega de panfleto. E hoje, graças a Deus, tá, gente? Tem muita gente que trabalhou com nós que, por causa de entregar panfleto, conseguiu um emprego fixo nas firmas, nas empresas Naquela da cidade. época, muita gente deixava de entregar, os bons deixavam de entregar e arrumava serviço. Pra gente, obrigado, né? Tava bom, mas conseguiu um trabalho fixo. Então a gente ficava muito feliz com isso, né? De ajudar as outras pessoas também a arrumar um trabalho bom. Foi muito importante. Uma fase que a gente... Lembra quando a gente ia entregar... Eu vou falar o bairro, no Jardim Cândida principalmente, o pessoal fechava o vidro na nossa cara. O pessoal fechava o vidro, gente. Lá eles não gostam nem de carro de som, tá? O pessoal do Cândida não gosta. Eles têm um critério diferente. A gente respeita, claro, mas é o jeito deles lá, tá? É o jeito lá. Mas a gente passava por isso em muitos outros lugares também. A gente entende hoje um pouquinho do que é a humildade que a gente tem aqui em casa, por causa do que a gente vivenciou também. Tomava muito xingo de morador. Nossa, mãe. Tomava muito xingo de morador. Eles soltavam os cachorros atrás de nós, porque eles falavam que a gente sujava a garagem deles. Naquela época eu já fazia locução e o pessoal falava assim, nossa, o locutor tá feia a coisa, hein? Entregando papel na rua. Era isso que eu escutava. Viu? Muito, mas muito mesmo. É muita pessoa desumilde. Hã? É pessoa que não tem coração. Eu sei, mas as pessoas... Tem pessoas de bom coração e pessoas de coração ruim, meu filho. É o que eu sempre falo pra você e sua mãe. Infelizmente tem os dois lados. E a gente passou por isso, correndo de cachorro, de chuva, porque o cachorro saiu correndo atrás de nós, lá em Conchal, vento com areia, tudo para entregar o panfleto. E olha, uma das coisas que a gente sempre fez era ter cuidado com os panfletos no que tange a... tá chovendo.
Sim, a gente não entregava. A gente ligava para a empresa e falava, olha, você quer que a gente entregue? A gente entrega. Só que vai perder o material, então não está certo, né? A gente fazia questão de fazer isso para não deixar, porque a empresa pagava para imprimir, pagava para fazer a arte, pagava para entregar, e aí ia perder o material, não tinha sentido. E a maioria das empresas agradecia demais a gente por fazer isso, porque eles falavam, você não tinha obrigação nenhuma de ligar para mim e falar, você podia estar entregando aí que eu ia ter que te pagar, você não tem, né? Como é que você vai saber se vai chover ou não? Mas obrigado por ligar para mim, lembra? Quantas vezes? Aliás, mandar um abraço ao Alex, do Colégio Objetivo, Objetec. Ele foi um dos primeiros, lembra? Foi o primeiro a contratar a gente. 40 mil panfletos. Sim, depois foi a Loja 100. Loja 100. Cassiano da Cibelar. Nossa, teve vários. Sérgio do Santa Terezinha, que depois também tinha menos quantidade, mas tinha. Hoje eu trabalho para ele, tá, gente? Mas você tá vendo como é que é? Hoje eu trabalho pro Sérgio, lá faço freelance lá de final de semana. Eu comecei a fazer locução para ele aos domingos, alguns domingos. Aí a gente foi pegando amizade. E aí um dia ele falou pra Jane se ela podia ajudar. E isso já vai para 4, 5 meses já. Eu tô lá desde abril, desde antes da gente viajar pra praia. E aí eu fui fazendo locução em loja, começou com panfletagem, depois virou no carro de som. Aí virou no carro de som, né? Que a gente até tem hoje, mas hoje o serviço é menos de carro de som, infelizmente, porque as coisas subiu bastante, a gente sabe. Mas aí veio o tal de Rodrigo Soares e ficou 40 dias tentando me convencer a ser locutor. Isso porque, nas lojas que eu trabalhava, os clientes falavam, você é locutor, você tem voz de locutor. E eu falava assim, imagina, vocês estão tudo ficando louco, falava para os clientes, imagina que eu vou ser locutor. E nunca pensei nisso. Quando eu fiquei desempregado, o Rodrigo Soares ficou falando, o Rodrigo, que hoje é vereador, tá? Por isso que eu sempre agradeço a ele demais. Ele falou assim, poxa, Fabiana, a cidade tá precisando de locutor, de porta de loja, você não quer ser? Eu falei, você tá ficando louco, eu vou pegar o microfone na porta de loja, falar de promoção, imagina. Não, vamos, ficou 40 dias. Até um dia eu fiz um teste na casa dele, ele falou, Fabiano, pronto, você tá pronto, vai à Casa Bahia, o primeiro lugar que você vai fazer. Eu estava de férias na época. Eu falei pra ele, Rodrigo, na Casa Bahia, um sábado, uma loja que tem um peso gigante, porque nós trabalhamos lá e sabemos do quanto que é cobrança de meta, objetivo. Ele falou, mas lá vai ser mais fácil, porque você já conhece o pessoal. Eu falei, bom, por esse lado é verdade. Falei, mas não tem equipamento? Ele falou, eu tenho, eu empresto pra você. Rodrigo Soares, tá? Quando eu falo pra vocês que eu sou eternamente grato a algumas pessoas e que a gente tem que ser grato mesmo às pessoas por sinceridade e não por política, viu? Eu conheço alguns aí que faz umas cenas aí por política. No meu caso, não. O meu é por gratidão mesmo. Então, eu sou eternamente grato ao Rodrigo. Lá começou, aí foi pra Bia, Cosméticos da Praça. Fiquei lá 4 anos. 4 anos. Toda sexta e sábado da Praça Barão. Um abraço a Elza, ao Paulo, que são os proprietários. Passou vários gerentes lá. O pessoal me ajudou demais lá. E o Rodrigo Soares fazia locução na Bia da Rua Tiradentes, né? E assim foi, até a gente fazer o carro de som, Aí eu fui trabalhar na Rural FM no Parque das Árvores. Lembra? Fiquei lá 6 meses. Sim, a gente morava na Santa Catarina. O Rodrigo trabalhava na Rádio Tropical, até que a gente foi conhecer o estúdio lá da Tropical. O Juan ganhou um frango. O Juan ganhou um frango no sorteio. No domingo. Um frango. Um frango assado, né? Um frango assado. E aquele dia que eu perdi um frango assado? E assim foi. E aí a questão da rádio web aqui, a gente começou recentemente e agora vai completar 1 ano, né? Eu quis trazer um pouquinho da nossa vida aqui para vocês, gente. Ainda tem mais. Tem muito mais. Outro dia a gente conta mais coisas. E vocês estão convidados. Quem quiser vir aqui também fazer um bate-papo assim, pode ficar à vontade que minha casa é a casa de vocês. Eu tenho um carinho muito enorme, assim, pela minha família. A minha esposa sabe disso, o quanto que eu sou família. Eu aprendi assim com meu pai, com a minha mãe. Né, os avós do meu pequeno aqui, do Juan, que sempre me ensinaram, né? Filho, você vai passar dificuldades no casamento, na vida. Quem nunca? Eu e a minha esposa já tivemos alguns atritos, sim. Quem nunca? Né? O casamento, divergência de opiniões, não é fácil, né? Ninguém está falando aqui que é fácil. Vale a conversa. Mas são 23 anos de casados. Vai fazer 23. Sim. Então, são 23 anos aí de casados, né? Pode falar, filho. O cara falou aqui no comentário, bora tomar um Danone? O Enio. O Enio Sotini? Ô, Enio, tá no saião, Enio? O Enio corintiano Sotini. Danone, esse Danone, viu, Enio? É Danone. Cerveja, Felipe. É cerveja, né? Ele fala Danone Chupi.
O Valentim também, boa noite ao Valentim. Isso, vai vendo aí porque meu celular aqui descarregou, viu, gente? Boa noite pro Enio. Eu tô vendo o aplicativo aqui, o pessoal que tá acompanhando a gente pelo aplicativo também, tô vendo por aqui, ó. Beija meu filho Juan. Então, um pouco da nossa história, para vocês conhecerem aí um pouquinho de nós, saber que a gente é pessoas igual a vocês, que essa questão de ser locutor ou não, para mim não muda nada, eu sou o que eu sou, né? Hoje eu tenho alguns probleminhas de saúde, há uns 4 anos para cá, né, amor? Nossa, eu venho passando algumas dificuldades com relação à crise de ansiedade, um início de depressão, tive um pouco, durante a pandemia, né? Um pouco antes, durante a pandemia. Quando seu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, aí foi veio um a baque. Pandemia, aí perdemos o carro. trabalho. Perdemos o carro. Lembra? Perdemos nosso Uno. Perdemos o nosso Uno, caiu tudo o serviço. Acho que 40 horas de carro de som para fazer da MRV. E a gente mandou fazer o motor e entrou a pandemia e tivemos que deixar o carro na oficina. A gente deixou porque não o carro tinha lá como porque pagar. A gente tinha como pagar. E a gente já tinha fechado o carro de som, entrou a pandemia, cancelou tudo. Aí foi uma fase muito difícil. Passei muito problema de saúde. Hoje, graças a Deus, essa questão da ansiedade, essas coisas bem mais controlada. O que eu tenho hoje é crise de enxaqueca, né, que às vezes me ataca, mas estou cuidando, estou fazendo tratamento, que é uma dor de cabeça muito forte. Para quem tem, sabe do que eu estou falando, que não é brincadeira, né? Não é, né, simulação dessas coisas. Como você vai conseguir recuperar a enxaqueca? Então, tratando, cuidando. Sabe essas bolinhas roxas que tem na costa do papai? Então, essa é uma dos tratamentos. Que é feita pela uma fisioterapeuta. Fisioterapeuta, Isabela. É a Isabela. Só que a enxaqueca, ela de vez em quando deixa você vomitando, essas coisas assim. Sim, exatamente. É uma dor muito forte. A dor faz você vomitar. No caso do papai, que você às vezes vê, né, que o papai não tá bem. Curando aos poucos. Isso, aos poucos. É aos poucos. E não tem outro jeito. E aí, gente, tem aqui o Felipe. Vou falar um pouquinho do Felipe para vocês, né? Quer falar um pouquinho? Agora eu quero que você fale no microfone, tá bom? Segura o microfone aí pertinho, vai falando no microfone, tá? Felipe tem quantos anos, filho? 9. 9 anos. Time do coração. Time do coração? Que time você torce? Palmeiras. Ninguém aqui é corintiano, né? Tem o Enio Sotini, que tá aí, é corintiano, filho. Ixi, corintiano. Sai fora. E ele, assim, o meu filho, nosso filho de 9 anos, do Juan, a gente tem um orgulho gigante, né? Sim. Porque ele tem uma história na nossa vida que, se a gente só tá aqui hoje, talvez seja por causa do Juan. Ele não tá aqui. Daqui a pouquinho a gente vai chamar ele para falar um oi. Sala ali assistindo. Daqui a pouquinho a gente vai chamar ele para falar um oi. E esse aqui tá com uma tosse hoje gigante. E o Felipe é uma criança que a gente tenta mostrar para ele o que é família, o que é pai, o que é mãe, o que é Deus. Isso é tudo. Fato. O que é? O que é tudo. O que é tudo? Você sempre vai explicar o que é isso aí. Mas família não é tudo? Sim. Deus? Sim. Amor? Sim. Você, antes de dormir, o que a gente fala? Boa noite. E o que mais? Não sei. O que mais? Dorme com Deus. E te amo. Te amo. Todos os dias. Todos os dias. A gente fala isso. E você sempre faz a oração. Eu sempre faço a oração, né? Eu faço lá na escola. Sim. Você faz lá na sua escola e o papai faz ali à noite, né? A gente tenta mostrar para ele um pouco do que é aquilo que a Jane tem como família dela, que a Jane tem um lado que ela é muito mais alegre, ela gosta muito mais de parque aquático, essas coisas de diversão. A Jane tem isso. Eu sou o cara mais fechado para isso. Mas eu tenho um outro lado, que é um lado mais sério, né? Digamos assim. A minha esposa é um pouco mais extrovertida. E quando a gente tem a oportunidade, eu e ela, de sair, porque quando a gente casou, gente, a gente não teve lua de mel até hoje. Não. A gente não teve... A gente só trabalhou, viveu, lutou, batalhou. Correndo atrás do Juan com saúde. O Felipe teve alguns probleminhas de saúde, mas bem menos do que o Juan teve. E hoje a gente está um pouco mais tranquilo, porque o Felipe tem 9 anos, o Juan já tem 22, já estamos perdendo para a avó, fugido.
É o fugido que não... É. Que fica mais na casa da avó que em casa. Ele vai lá na sexta, gente. Ele vai na sexta e volta só domingo de tarde. Domingo, tá? 5 da tarde, ele quer voltar embora. A minha mãe mora no quarteirão debaixo da nossa casa. Então vai vendo. É. Ele não quer vir embora, tá? Papai, Ele não posso quer falar vir uma coisa embora. que aconteceu... Pode falar. Eu tava no parque lá com... Eu acho que eu tinha uns 5 anos. Ah, Aí a gente tava brincando lá no parque, o pátio. certo. Que tem um escorregador lá, as coisas. Aí começou a chover. Aí a professora falou pra gente voltar pra classe. Certo. Aí tava chovendo, trovoando mesmo. Ah, Aí algumas, tipo, já correu, já ficou ali debaixo da... se escondeu. Certo. Pra não tomar mais chuva. Aí a professora olhou pra trás pra ver se nenhum aluno ficava faltando ou ficou lá. Sim. Aí Microfone. a professora olhou pra trás, olhou pro lado e acaba que ela viu uma árvore caindo. Aí eu percebi que o barulho foi caindo aos poucos. Sim. Aí todo mundo desviou da árvore, aí ela caiu. Sim. Ela caiu, só que ninguém mais se machucou em nada. Graças a Deus. Aí depois chamaram Bombeiro. o bombeiro, depois apagaram o fogo dela, depois arrancaram ela de lá. Sim. Foi por causa do raio. Você estudava lá no centro do São Benedito, né? Naquele... Como é que chama lá? Inclusive a secretária de saúde hoje era Foi lá diretora. Foi lá onde A Elaine. eu conheci o Bruno Volpato, os outros. Que são seus amigos hoje na escola que você estuda, né? A secretária de Educação hoje é da Elaine, né? Que era diretora lá da Dona Rosa Padula Zurita. Sim. Ou Dona Rosa Zurita Padula, uma coisa assim. Cada um, era lá do né? São Benedito. Sim, perfeito. Bom, gente, são 7 horas e 11 minutos, né? 19 horas e 11 minutos. A gente vai encerrando essa primeira parte de um bate-papo diferente que eu fiz aqui com a minha esposa e com meu filho Felipe. Mas eu queria que você chamasse o Juan, Felipe. Vai lá chamar o Juan, Tá. para ele vir dar uma boa noite aqui. Cristiane Alves, um abraço, viu? Deus abençoe você também. Vai olhando aí, por gentileza, porque eu não consigo ver aqui, porque meu celular, gente, descarregou a bateria nesse exato momento. Deixa o Juan sentar um pouquinho aí, Felipe. Vem aqui. Entra aí um pouquinho. Mas esconda essa chupeta, hein? É. Senta aí. Pra pessoa ver você. Sabe o microfone aí, filho? Vem aqui. Fecha aí, vem aqui. Fala aí, boa noite, gente. Boa noite, gente. Fala, tudo bem? Tudo bem? Esse é o Juan, né? Tá aqui comigo. O Juan, o que você tava fazendo? Eu tava escutando você no celular. Tava escutando eu no celular? Meu fã número 1, né? Meu ouvinte número 1, né, Juan? Esse é o Juan, com 22 anos, né? Nosso filho... Fala aí que time você torce, Juan. Palmeiras. É nóis, né? Esse é o Juan, que estuda na PAI, né, Juan? Tem os seus amiguinhos? Fala aí no microfone. Sabe que tem lá? Tem a Alaé, minha professora Alaé, o Matheus que fica no meu ônibus hoje de manhã. Sim. E tem o seu Agostinho, meu motorista. Eu sou motorista, né? Ele fica falando o quê? Que ele vai tomar tudo a sua Coca-Cola? Sim! Esse é o Agostinho. Vai roubar a Coca-Cola do Juan. Não pode, né? Você vai tomar Coca-Cola na sua casa. Isso, é isso mesmo. O seu Agostinho vai tomar Coca-Cola na casa dele, né? E a professora, como é que chama? Alaé. Iraé, né? Iraé. É um nome diferente, né, filho? Eu falo uma coisa. Eu faço tudo lá na minha escola. Eu junto liço lá. Eu junto liço, tomo lanche, almoço. Faz tudo lá. E depois chega em casa, toma um banho E dorme. dorme um pouquinho, né? E no final de semana, vai pra casa da avó? Sim. Junto com o seu irmão. Eu durmo. Dorme lá, né? Fazer o que na casa da avó? Almoço comer arroz e feijão de molho que ela cozinha todos O que os você dias. faz na casa da vovó? Junta lacrinho pra levar na escola, né? Junta lacrinho pra poder levar lá na escola, né? Dinheiro de graça. Não, ele junta pra poder ajudar as pessoas. Cadeira de rodas, filho. Você sabe. Então, gente, esse é um pouquinho da minha família que está aqui hoje junto com vocês, tá? Quero aqui agradecer a todos que estiveram juntinho comigo nessa noite, tá? A gente vai continuar ao vivo até às 20 horas no aplicativo e no nosso site com muita música. Minha família, dá tchau aí no microfone. Tchau. Tchau, gente. Felipe,
Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, Ju. Tudo bem? Ju? Ju Turati. Ah, Ju Turati tá junto também. Boa noite, Ju. Alves, Cristiane Alves. Leonice Alves. Leonice Alves, pessoal todo acompanhando aí um pouco da nossa família. Quis trazer um pouquinho para vocês do que é a nossa família aqui, viu? Peço perdão, o Felipe tá com uma tosse, tá tomando até remédio já antialérgico. O Juan é muito esperto. Ah, o Juan é bastante esperto, né, Juan? Ele tá lindo. É. Ele tá ali. Ele é lindo de verdade. Hoje nós fomos cortar o cabelo, né, Juan? Ô, claro que sim! É, fomos cortar o cabelo, tá todo mundo com cabelo curtinho. Gente, olha, obrigado mais uma vez, viu? Tchau pra todos, gente da câmera, tchauzinho, tchau. Dá tchau lá, Juan. Ali, aqui, ó. Ali, ó. Isso, dá tchau, a câmera tá aqui, ó. Dá tchau aqui. Gente, daqui a pouquinho eu volto juntinho com vocês ao vivo pelo aplicativo e site, tá bom? Valeu demais. Fiquem com Deus. E vambora, hein? Aplicativo e site daqui a pouquinho ao vivo.